Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar para que o Evangelho da Graça venha chegar a demais pessoas, esse entendimento venha se expandir. E o tema da nossa mensagem hoje é Paulo e a revelação da graça. O texto inicial se encontra lá em Atos 22, eu vou ler do 6 ao 8. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Então, como podemos entender, Paulo recebeu de Deus a revelação da graça de Deus. E muitos, dizem, Paulo, como todos sabiam, antes de ter essa revelação aqui, a revelação da graça, Paulo era o quê? O perseguidor. Paulo perseguia, a igreja por estar o quê? Anunciando o evangelho, por estar pregando. Ele tinha essa tradição, a qual ele já era, participante. Por quê? Porque ele trazia essa tradição, veio lá dos seus pais. Então tudo isso era o quê? Uma tradição a qual Paulo foi ensinado, a qual Paulo aprendeu e a qual Paulo vivenciou, por muito tempo. Então o que aconteceu? Ele, por vir de uma família dessa forma, ele tinha que ser o quê? Também da mesma forma, porque ele viu, ele cresceu com aquelas práticas. Então ele foi o quê? Perseguidor da igreja. Paulo matou muito, amado. As pessoas não podiam adorar a Deus. E quando ele foi, a perseguição do povo de Deus, Jesus o revelou, teve essa revelação. E ele, ao meio-dia, por volta, aproximava da cidade de Damasco, onde ele estava indo, à procura, a perseguição. Ele vê, de repente aparece uma luz, uma forte luz, que brilhou ao seu redor. E ele ouviu uma voz chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: Quem és tu, ó Senhor? Porque ele não viu, amado. Ele não viu. Ele apenas viu uma luz, ao seu redor. Uma luz que ele não pôde enxergar, porque brilhou. E Jesus respondeu: Sou eu, Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Por quê? Porque ele perseguia a igreja. Ele perseguia, esse Jesus a qual o povo clamava, esse Jesus ao qual o povo, anunciava suas maravilhas. Então ele procurava esse Jesus. Então ele se revelou. E nesse meio dessa revelação, qual ele diz, ele revelou palavras inefáveis que ao homem não era permitido, ouvir, não entenderiam. É tanto que Jesus não revelou a sua graça aos seus 12. Jesus sempre falou por parábola, e aquele povo que estava ali com Jesus, vendo as suas maravilhas, vendo os seus prodígios, tendo todo aquele ensinamento, não entenderam a graça de Deus. Ainda continuava na mesma mermice, na mesma lei, na mesma ordenança, naquela mesma coisa que foram ensinados, praticados pelos seus antepassados. Então Jesus anunciou a sua graça por meio de parábolas, mas eles não o entenderam. Então Paulo, nesse meio de perseguição, recebeu do Senhor essa revelação. Mas foi porque Paulo perseguia naquele momento e Deus quis mostrar sua grandeza? Não, mas Paulo recebeu por quê? Porque desde antes de ser formado no corpo, no ventre de sua mãe, antes de vir a ser um perseguidor, ele já tinha sido escolhido de Deus. Deus já tinha separado ele para essa ação, para fazê-lo, um pronunciador da graça de Deus. E muitos dizem que Paulo, foi levado ao terceiro céu. Mas mediante essa palavra aqui, eu vendo, eu lendo, podemos entender que Paulo não subiu ao terceiro céu. Paulo disse o quê? Que de repente
por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou, né, ao meu redor. Então, Paulo continuou na sua mesma posição, no seu mesmo local, só que veio do céu uma luz que a qual Paulo não pôde ver. E quando essa luz veio e brilhou ao redor de Paulo, Paulo caiu por terra. Então Paulo se rendeu, né? Paulo se rendeu e disse: Senhor, quem és tu, né? E o Senhor chama ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu te escolhi. Eu creio que Jesus deve ter dito isso para ele: eu te escolhi, e por que tu me persegues? Mas agora chegou a hora que eu queria, né? Foi eu que te trouxe até aqui para me revelar a ti, para revelar, para te entregar, para anunciar o evangelho da graça de Deus, para que você venha anunciar esse evangelho, que você venha ser um ministro da graça de Deus. E foi isso que aconteceu, amados. Paulo recebeu, através desse momento aqui, a revelação da graça de Deus, onde ele veio, né, onde Deus deu a missão a ele para ir aos gentios anunciar esse evangelho. E Paulo não pensou duas vezes, não consultou: será que foi o Senhor mesmo que me falou? Não. Ele apenas obedeceu e ele foi aos gentios anunciar a sua graça, anunciar o que recebeu do Senhor. Então, mas a diferença hoje é isso. As pessoas não entendem e não recebem essa revelação, porque querem viver o quê? O que Mateus fala, o que lá em Lucas prega, o que lá em João fala. Amados, isso tudo é livro histórico. Jesus estava ainda, né, andando com eles. Eles estavam naquela, ainda convivendo junto, mas Paulo não. Paulo não conviveu com Jesus. Paulo era o quê? Um perseguidor. Paulo não era a favor do que Jesus, né, anunciava, dos seus milagres, do que acontecia no meio deles. E Jesus o fez o quê? O revelou a sua graça. Revelou a sua graça maravilhosa a Paulo. E Paulo, né, simplesmente obedeceu. Paulo simplesmente veio anunciar a sua graça, o que recebeu do Senhor, e também ele, né, anunciou. Então Paulo não subiu ao terceiro céu. Paulo continuou no seu local onde ele estava. Apenas ele se rendeu, apenas ele acreditou, apenas ele confiou, apenas ele se rendeu, né, a ouvir o que, né, Jesus tinha a lhe falar. Então essa luz brilhou e ele, né, caiu por terra. Ele se humilhou. Ele entendeu que aquela luz era mais poderosa do que suas atitudes, do que aquela, né, ação que Paulo estava fazendo. E Paulo não soube nem explicar, mas apenas creu e anunciou, né, esse evangelho, o evangelho da graça de Deus aos gentios. E foi difícil para Paulo, porque como é que aquela geração, aquele povo ia entender e acreditar numa pessoa que perseguia a igreja? Mas Deus é tão maravilhoso que Deus não faz nada, né, fora do normal, fora do controle. Deus, no momento certo, anunciou essa revelação a Paulo e também deu o entendimento àquelas pessoas a qual Paulo foi anunciar. Deus também deu entendimento. Deus também fez com que aquelas pessoas viessem ter essa revelação, viessem ter os olhos iluminados, viessem ter a mente aberta para o entendimento da graça de Deus. Amado, será que Jesus veio à terra? Será que Jesus não poderia ter ido a Paulo e ter revelado a Paulo? Não, amados. Deus sabia o momento certo, porque Jesus tinha o quê? Tinha que cumprir o seu propósito. Jesus tinha que subir ao madeiro, Jesus tinha que anunciar uma nova aliança, Jesus tinha que expor a sua maravilhosa graça, e nessa perseguição aonde Paulo estava, anunciou a sua graça a Paulo e determinou a ele ir aos gentios pregar essa graça.
Porque os gentios, como todos sabemos, era um povo que não conhecia Deus, não tinha Deus, era um povo pagão, adorava Deus estranhos. Então esse povo foi alcançado pela essa revelação, a qual Paulo anunciou, a qual ele tinha recebido do Senhor. E tudo isso foi o quê? Foi um alcance, foi algo, né, dado por Deus, porque aquele povo não tinha Deus, era longe de Deus, não acreditava em Deus, adoravam deuses pagãos. E quando Paulo foi anunciar a graça, eles aceitaram, muitos foram alcançados pelo poder da pregação. Então tudo isso o quê? Foi de Deus, foi um mérito, foi o seu poder manifestado ali. E tudo no seu tempo, né, no tempo determinado. E Paulo não pensou duas vezes. Paulo foi, anunciou e alcançou vidas. E hoje, por essa revelação a qual Paulo recebeu, somos esse povo a qual vivemos essa graça, a qual vivemos esse evangelho, qual, né, podemos anunciar, assim como Paulo anunciou, assim como Paulo foi ministro, assim podemos ser ministro de uma nova aliança, de um novo entendimento, desse entendimento maravilhoso, o qual é a graça de Deus, onde só liberta, onde não aprisiona ninguém, porque ninguém deve ser aprisionado, deve ser livres, libertos para adorar a Deus, deve ser alcançado pelo poder da palavra. E lá em Filipenses 3:8 diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então, amados, Paulo perdeu muita coisa. Paulo vivia debaixo de tradições, de cerimônias, de perseguições, a quais ele aprendeu, né, de seus familiares, de seus pais. Era uma tradição. Então, Paulo vê isso como esterco, como perda. Eu perdi muita coisa, mas isso eu vejo como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, para ele se achar alcançado, para ele se achar, né, meritório, diante de Deus, ele precisou o quê? Deixar tudo aquilo. Ele precisou tirar aquelas tradições, tirar tudo aquilo, esquecer, né, e viver uma vida mediante a graça, viver uma vida mediante o evangelho da graça. Ele não teve medo. Paulo deixou de ser perseguido. Paulo deixou de perseguir para ser perseguido. Por quê? Por amor a Deus, por amor a essa revelação, por receber do Senhor, né, a graça, e ter tido do Senhor também a revelação, e também de ir a um povo, né, anunciar a sua graça. Então Paulo fez tudo isso. Paulo não olhou para trás. Mas o que eu faço? Eu vou deixar de fazer o que eu faço? Paulo nem pensou 1, 2, 3 vezes. Paulo apenas obedeceu a Deus e foi, né, aos gentios anunciar essa graça, essa revelação a qual ele tinha recebido dos céus, a qual ele tinha recebido do Senhor. Então toda aquela prática, né, onde aquele povo que acompanhava Paulo nas suas perseguições, ele fez o quê? Eu perdi muitas coisas, mas para mim tudo isso foi um esterco, tudo isso para mim foi passageiro, tudo isso para mim não teve, né, uma conduta, tudo isso para mim não teve privilégio, tudo isso para mim não tem a mínima importância. Por quê? Porque se tivesse importância, eles também tinham acompanhado Paulo, mas foi perseguido, né? Paulo passou a perseguir, aquele povo não acreditou no que Paulo pregou, mas o povo gentil, né, acreditou em tudo aquilo que Paulo anunciou. Teve as dúvidas, teve os conflitos que tiveram, porque até hoje, quando nós temos todo o entendimento, nós temos a revelação, nós temos, né, a Bíblia, e isso ainda é confronto. Hoje eu anuncio o Evangelho da Graça, anuncio essas mensagens, né, de acordo com o Evangelho da Graça, mas muitos me não acreditam. Muitos estão o quê? Ainda acreditando nas suas práticas, no que aprenderam, né, do que vieram há muito tempo aprendendo. E isso, amados, foi o que aconteceu com Paulo. Foi difícil, mas Paulo não desistiu, porque o propósito foi de Deus. Deus o revelou a ele para isso.
Então ele não desistiu, ele continuou em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às perseguições. Paulo não desistiu. Paulo continuou anunciando, propagando esse evangelho maravilhoso da graça de Deus. E que nós também venhamos ser, né, ministros de uma nova aliança. Venhamos sempre estar aqui propagando e anunciando essa revelação, o evangelho da graça de Deus. Querendo ou não, né? O povo acreditando ou não, mas estamos aqui com o nosso entendimento, né? Anunciando. E muitas pessoas já foram alcançadas por esse entendimento. Muitas pessoas já foram libertas, porque receberam, né? Se entregaram a entender e tiveram a renovação da mente através do evangelho da graça de Deus. Amém? E vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Graças te damos, Pai, porque recebemos do Senhor, através da tua palavra, a tua revelação, a revelação da tua graça. E hoje vivemos a tua maravilhosa graça, né? Por amor a ti, Pai. Porque o Senhor tudo fez por nós e confessamos, né, diariamente essa confissão linda, maravilhosa que o Senhor nos dá, né? A certeza, porque vivemos por fé. Então é vivendo por fé que confessamos que o Senhor fez todas as coisas por nós. O que não éramos capazes de fazer, o Senhor foi capaz. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém, abençoados, graça e paz. E antes de encerrar esse vídeo, gostaria de convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. E se tiver alguma dúvida também pode comentar, fique à vontade para deixar seus comentários, né? Que o que tiver ao meu alcance, no meu esclarecimento, e mediante a palavra de Deus, eu estarei aqui para, né, lhe responder, tirar suas dúvidas. E mais uma vez, melhor dia, abençoados, graça e paz.